Deixa eu só explicar a dinâmica aqui para o pessoal um pouco. Uhum. Eu vou passar para vocês o que a gente montou, né, para esse treinamento. Como é rápido, infelizmente a gente não consegue aprofundar muito, mas eu tenho certeza que quem tem essa dificuldade já vai sair daqui com ferramentas e com direcionamento de pelo menos umas 5 coisas diferentes para fazer. Então, basicamente, qual é o conteúdo que a gente vai ter aqui hoje? As habilidades que precedem a fala, e eu vou explicar por que a gente precisa. A maioria de vocês sabe, mas eu vou bater nessa tecla, eu vou explicar por quê. Como atrair a atenção do autista, que foi algo que também trouxeram como demanda lá no formulário, que às vezes a criança não te dá atenção. Quem nunca passou por isso, né? De ser ignorado totalmente dentro da sala de atendimento, você fica um sentimento muito ruim de sem saber o que fazer, o que eu faço agora, essa criança está me ignorando. Então, muito por ela não estar te dando um pouco de atenção, então a gente vai ver como atrair, estratégias para atrair a atenção dessa criança, estratégias para desenvolver a comunicação não verbal, primeiro, porque a gente está lidando com crianças não verbais, então a gente precisa primeiro desenvolver estratégias de comunicação não verbal, escolha dos gestos-alvo, que vocês vão entender por que isso, e depois a gente finaliza com os agradecimentos e as dúvidas. Então, vamos lá. Primeiro, as habilidades que precedem a fala. Por que é importante a gente relembrar isso? Todo mundo aqui é profissional formado, então todo mundo viu isso, principalmente os fonoaudiólogos. Por que é importante a gente bater nisso? Porque, às vezes, a gente se perde pensando que eu vou fazer a criança nomear dentro da sala. E não é assim. A gente tem uma escada, uma hierarquia que precisa ser seguida até a gente chegar lá na fala propriamente dita. Então, antes da fala acontecer, outras coisas precisam acontecer. Então, dificilmente eu vou ter uma fala se eu não tiver um contato visual estabelecido, se eu não tiver uma imitação, se eu não tiver uma atenção compartilhada. Então, isso daqui, pessoal, é para a gente imprimir e colocar lá no nosso caderninho e levar para dentro da sala de atendimento. Se vocês não têm esse hábito, eu acho importante fazer. E isso muda muito o contexto, mudou o contexto dos nossos atendimentos foi ter esse caderninho e levar para dentro da sala de atendimento. Porque muita coisa você olha ali, você tem um insight na hora e você pensa, poxa, era isso. Então, isso daqui é algo que tem que ter no caderninho do terapeuta, principalmente do terapeuta da comunicação, né? O fonoaudiólogo que eu tô falando no caso. As habilidades que precedem a fala. Então, se a minha criança não está estabelecendo contato visual, eu vou ficar preocupada primeiro em fazer com que ela fale? Não. A minha preocupação vai ser, vamos estabelecer esse contato visual. Então, desses aqui, 4 são muito importantes a gente trabalhar dentro da sala, que são contato visual, a imitação, a atenção compartilhada e a intenção comunicativa. A compreensão auditiva, a gente vai descartar que há qualquer problema através do exame. Então, não é algo que a gente vai fazer dentro da sala de atendimento, tá? E aí a gente precisa entender as funções da comunicação, as principais. Existem outras, mas as principais são, coloquei aqui em cima, regulação do comportamento, a interação social e início da atenção compartilhada. Então, em cima disso que a gente vai trabalhar. O que acontece? Quando a gente se forma, principalmente, a nossa grande dificuldade é, tá, eu tô aqui dentro dessa criança, eu não sei por onde começar. Então, isso, a pessoa não sabe como que eu vou elaborar um relatório inicial de avaliação, porque a gente tem que fazer. Infelizmente, existem inúmeros profissionais, por vários motivos que eu não julgo, que não fazem esse relatório inicial de avaliação, mas é importante a gente fazer. Até porque a gente não consegue mensurar o que não é acompanhado. Então, muitas das vezes a gente imagina que, poxa, a minha criança não está tendo desenvolvimento. Eu vou falar isso por uma experiência minha que eu tive. Eu não conseguia perceber desenvolvimento em uma certa paciente minha, que o que acontece? Sabe aquela história, quando do seu filho, quem tem filho aí vai entender. Quando alguém que não vê há muito tempo fala assim, nossa, o cabelo dele ou dela cresceu tanto, e você fala assim, cresceu? Você não percebe, porque você está ali sempre. Então, quando você anota isso, quando você registra, seja por vídeo, seja por anotação, seja por relatório, você consegue mensurar o quanto de ganho que vocês estão tendo dentro das terapias. E isso te dá uma paz dentro do seu trabalho muito grande. Então, por mais que seja muito corrido, nem que seja um relatório simples, a gente precisa fazer com essas crianças com uma certa regularidade. Porque isso vai nos mostrar. As crianças evoluem. E, pela questão que eu já falei para vocês, muitas vezes a gente não consegue perceber isso. Tá? Então, é isso. Ele é não verbal. É óbvio que a gente quer que essa criança fale. Mas antes dela falar, ela vai desenvolver outras coisas. Então, vamos por partes. E aí, quando a gente estabelece que a gente precisa trabalhar por partes, a gente entra dentro da terapia com um objetivo. Quem aqui já passou pela situação de, nossa, vem agora o Joãozinho, eu vou atender o Joãozinho. O que eu vou fazer com o Joãozinho? Não sei, vou pegar esse brinquedo aqui, vou pegar esse daqui, vou brincar com ele, vou fazer alguma coisa. Quem nunca passou por essa situação? E aí, de repente, você até se sente mal. Eu não sei se eu tô fazendo um trabalho certo, eu não sei se realmente eu tô sendo a terapeuta tão boa quanto eu poderia ser dessa criança, e eu tô pegando esses brinquedos aqui, eu não sei o que eu faço. Quando você sabe qual é o processo de desenvolvimento que você espera dessa criança, você já entra com um objetivo. Então, se a minha criança é não verbal e ela não estabelece contato visual, opa, eu preciso de atividades que estabeleçam contato visual, que vão me ajudar a estabelecer contato visual. Conseguir estabelecer contato visual, eu vou passar para a imitação. Então, você tem sempre um objetivo para trabalhar dentro da sala de atendimento. Você nunca entra perdida, pegando qualquer brinquedo aleatório que esteja ali para fazer. Isso é uma sensação horrível. Alguém aí já vivenciou isso? Eu quero saber de vocês, se não foi só eu. Já. E Já qual é a aconteceu. sensação? Eu me senti como uma fraude. Ficava perdida, realmente. Era uma criança muito agitada, andava para um lado para o outro, chorava. Geralmente são crianças pequenas.
Sim. E Aí, alguém aí, falou aí aí, aí, com o tempo vai amadurecendo, eles vão melhorando de comportamento, né? Sim. E alguém falou uma coisa que eu achei assim fantástica, eu me senti uma fraude. E a Foi eu frase é mesma, essa. Aline, é isso. A sensação é essa, porque, vamos ser sinceras, a faculdade não te ensina a atender, né? A gente aprende ali muita teoria, mas você chega assim, e agora? Né? E aí, o que eu faço? E você se sente, poxa, tá, eu tô recebendo por isso, mas quando a gente trabalha, principalmente quando a gente trabalha com criança, é óbvio que eu não vou ser hipócrita de falar que o dinheiro é o de menos. Não, não é. A gente precisa do dinheiro para nossos boletos. Mas nada como você ter resultado do que você está fazendo. E quando você tem resultado com uma criança, aquilo não para nessa criança. Você reverbera numa família inteira. Então, É. a gente já teve paciente da mãe mandar mensagem chorando, dizendo que finalmente conseguiu sair para fazer uma refeição na rua em família. Porque o filho não simplesmente não aceitava. Então, coisas que parecem simples para algumas famílias, para outras é algo muito difícil. Então, quando você consegue ter resultado com essa criança, você está tendo resultado com muita gente envolvida, não é só com essa criança. E aí, quando você tem conhecimento do que você precisa trabalhar, quando você entra com esse objetivo, você não fica perdida ali só brincando por brincar ou fazendo alguma coisa ali para estimular, né? Você sabe, eu preciso estabelecer um contato visual. Então, eu vou fazer isso e é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Porque você faz assim, bom, eu aprendi que se eu der esse estímulo, a reação dessa criança vai ter essa. E aí você dá o estímulo e a reação da criança é como você esperava. E você dentro da sala, sabe? Você fica assim, nossa, consegui, é muito bom, a sensação é maravilhosa. Porque você sabe o que você está esperando. E aí você tem segurança. Você passa segurança para essa criança, você passa segurança para esses pais, você sai lá fora e você consegue dar uma devolutiva com firmeza. E aí as pessoas passam a te ver como um profissional diferenciado. Porque na minha época de faculdade, eu lembro que eu fiz estágio em um lugar, e aí no estágio as mães já ficavam pedindo, pelo amor de Deus, que eu ficasse lá atendendo, só pelo simples fato de eu sair da sala e dar uma devolutiva para eles ali de 2 minutos do que a gente tinha feito, qual tinha sido o objetivo, se eles tinham alcançado, se não tinham e como que podia seguir isso em casa. Só que você só consegue fazer isso quando você tem conhecimento, quando você domina o que você de fato está fazendo ali. Consegue entender? É sobre isso. E aí você começa a se tornar uma referência dentro daquilo que você está fazendo. Então você vê que a recompensa, ela vem de várias formas. É uma recompensa de você estar surtindo resultado na vida daquela criança, na vida da família, de você estar se desenvolvendo como profissional, de você estar sendo reconhecido pelo seu trabalho. Gente, nada mais gratificante para uma pessoa que estudou, que se dedicou, do que você ser reconhecida pelo seu trabalho. Você não é assim, mais uma, sabe? Eu preciso de uma fono, vou procurar no Google, preciso de uma psicóloga, vou procurar no Google. Não, alguém vai falar de você. Olha, a Viviane, você pode até achar outra, mas a Viviane é sobre isso. É isso que eu quero ajudar, sabe? O meu propósito, nosso propósito aqui da Multiplicar é isso. O logo da Multiplicar é uma semente, é uma árvorezinha de mostarda, né? Uma flor de mostarda. E aí, a ideia é essa, é a menor semente que existe. Então, ela começa pequenininha. Nós começamos assim na vida profissional. Mas a gente vai jogando a semente no solo e ela vai crescendo e vai jogando de novo. Então, assim, esse nosso encontro é um encontro que é realmente para transformar todos nós. Tanto quem está ouvindo quanto quem está falando, porque é uma coisa para agregar e fazer, de fato, multiplicar. É sobre isso. A gente não está mais em tempo de viver uma prática clínica por ser. Bom, eu me formei, então eu tenho que atender, então eu vou atender. Não é isso. É você se tornar referência naquilo que você faz. E aí as pessoas te buscarem para aquilo que você faz. Quando você se torna referência, o resultado financeiro, ele também muda de maneira significativa. Por quê? Você já não é mais uma psicóloga. Você é a psicóloga. Você é a psicóloga, você é a fonoaudióloga que as pessoas querem, porque viram que o vizinho, igual a Samanta acabou de falar, o vizinho, o filho da vizinha não comia nada, o vizinho não fazia nada. Quem é essa que fez isso? Então as pessoas vão buscar ela, sabe? Eu fico triste, meu coração parte ao meio quando eu ouço a pessoa falar assim, tá 5 anos na fono por uma troca de fala. A gente não trabalha por isso. A gente trabalha para dar alta e nunca vai faltar paciente. Quem trabalha para dar alta tem lista de espera grande. Nunca falta paciente. Porque você está trabalhando com comprometimento de resolver o problema que você. Você imagina se você leva o seu carro no mecânico, você quer resolver o problema do carro, aí ao invés de resolver, ele dá um mais ou menos ali para você voltar sempre e tal. Não, não é sobre isso. O mecânico que é bom, ele vai resolver o seu problema, você vai indicar e vai ter outro, então é sobre isso. O propósito da Multiplicar é sobre isso. É fazer com que os profissionais, dentro da nossa área de atuação, de saúde misturada com a educação, eles sejam reconhecidos. Sejam, de fato, diferenciados. E é por isso que a gente está aqui. Tá bom? Então, vamos lá. O que a gente precisa para essas crianças que ignoram a gente totalmente, não nos dão atenção? Bom, eu separei aqui algumas coisas para a gente falar. Aqui, por exemplo, eu coloquei uma explicaçãozinha, né? Que as crianças, elas são muito boas em prestar atenção no ambiente. Principalmente naqueles 1000 dias, né? São os primeiros 1000 dias ali, mais ou menos os primeiros 3 anos de idade. As crianças, elas estão muito ávidas por entender. Até por uma questão de sobrevivência. Elas estão muito ávidas por entender o que passa no meio, né? O que elas estão vivendo. Só que as crianças com TEA, elas não demonstram o interesse dessa mesma forma. Né, de observar e interagir, principalmente com outras pessoas, sejam elas adultas ou crianças. Então, o que acontece? Só que o processo de aprendizagem,
O aprendizado, ele só é estabelecido quando você consegue prestar atenção. Então, se você está aqui com o celular aberto nessa palestra e você está lavando louça, você vai perder um monte de coisa. Porque você não está dando atenção para isso aqui. Então, não adianta. O nosso cérebro é uma máquina fenomenal. Mas para ela se desenvolver, para a gente criar sinapses, a gente precisa de atenção. Só que a criança com o autismo, ela tem uma dificuldade nessa atenção. Ela não presta atenção nas coisas como uma criança com desenvolvimento típico. Ou seja, para que a gente faça essa criança aprender qualquer coisa, a gente precisa da atenção dela. E é impossível? Não, é impossível. Só que a gente vai ter que trabalhar em cima disso. Ou seja, para o nível de aprendizado dessa criança aumentar, é preciso que, antes disso, o nível de atenção aumente. E aí, quando você ganha a atenção dessa criança, quando você finalmente consegue ganhar a atenção dessa criança, é como se você estivesse num palco, e aí ela olha para você e fala, tá, faz aí o que você quer, e eu tô olhando. Então é isso. Quando a gente consegue estabelecer atenção nas crianças com TEA, a gente vai conseguir muitos ganhos com elas. E vocês vão ver isso nos vídeos que eu vou passar daqui a pouco, tá? Na prática. Então, primeira coisa, torne-se o centro da atenção dessa criança. Como que a gente faz isso? Separei 5 tópicos. Quais são os interesses da criança? Então, lembra? A gente entra na sala, fica meio desesperado, meio desnorteado, perdido. Ah, vou pegar esse brinquedo, pego esse, pego esse, pego esse, pego esse. Tá, mas eu sei se isso daí interessa a criança? Porque independente de ter desenvolvimento típico ou atípico, todo mundo tem seus interesses. E cada um tem interesses particulares. Não adianta eu tratar o paciente João da mesma forma que o Pedro. Eles têm interesses diferentes. Então, a gente precisa entender quais são os interesses dessa criança. E isso, gente, para a gente entender o interesse dessas crianças, faz parte da terapia o processo de observação. Eu acho que, às vezes, a gente, como terapeuta, fica num looping de eu tenho que falar o tempo todo, eu tenho que estimular o tempo todo, eu tenho que estar dando demanda o tempo todo, e não. Às vezes, você precisa parar, ficar em silêncio e observar o que essa criança está fazendo dentro da sala. Porque ela vai mostrar para você o interesse dela. São pouquíssimas crianças, pouquíssimas mesmo. Eu digo assim, eu só atendi uma criança que é altamente hiporreativa, ou seja, senta, fica parada e te olhando, e se você não fala nada, não fizer nada, ela fica. Mas é raríssimo, são pouquíssimas. Em geral, as crianças vão te direcionar para um interesse. Então, para, respira um pouco e só observa. Leva uma agenda, faz anotação, o que ele mexeu, o que ele se interessou, se ele pegou, levou para você. Isso vai te dar as pistas do interesse dessas crianças. Então, quando você tem o interesse dessa criança, você consegue combinar as atividades com os objetivos, combina as atividades que ela tem interesse com os objetivos que você tem interesse. Então, eu quero desenvolver o contato visual. Ah, meu paciente gosta de bolinha de sabão. Então, eu vou pegar a bolinha de sabão e vou desenvolver atividades que estejam voltadas para ele prestar atenção aqui. Aí, desenvolver situações de aprendizagem pelas quais a criança vai prestar mais atenção e interagir com você. Se você desenvolve atividades com objetos que ela tem interesse, a probabilidade é muito maior dela prestar atenção em você do que se ela entrar na sala e você está dando demanda de coisa que ela não está afim de fazer. Segunda coisa, e essa é muito importante, se vocês nunca ouviram, é algo muito simples, mas muito importante, é a nossa posição em relação à criança. Eu já vi pessoas, terapeutas, que, assim, estarem por trás, principalmente leitura de livro, por exemplo, colocar o paciente de costas e aí ler aqui na frente. Isso não é interessante. A gente sempre tem que estar de frente para a criança, principalmente para as crianças não verbais, as crianças que ainda não estabelecem contato visual, que ainda não imitam, enfim. Porque para a criança estabelecer tudo isso, ela precisa ter você no foco dela. Se você está atrás, dificilmente ela vai se virar para estabelecer contato com você. Se você fica na lateral, ela vai ter que ter um trabalho a mais, que é de virar o rosto para interagir com você. Então, isso vai dificultando. Então, é sempre assim, se posiciona de frente e nunca de costas para a criança. E, de preferência, estabelecer o seu olhar bem próximo à altura do olhar dessa criança. Então, se for numa mesinha, ela vai ficar sentadinha na mesinha, você vai ficar do lado oposto, de frente, e estabelecer o seu olhar ali bem próximo a ela. Isso a gente deveria fazer com todas as crianças, né? A gente tem o exemplo lá da princesa do Reino Unido, que ela abaixa para falar com os filhos, e isso é importante, porque através do olhar, né, a gente consegue estabelecer muitas coisas. A comunicação que se dá através do olhar, isso até comentei um dia desses com o pai de uma paciente minha, ele falou, ela não me olha muito. E aí eu falei assim, o olhar fala demais. O olhar fala muito. Então, uma criança que ela não está querendo estabelecer comunicação, que ainda não é o interesse dela, ela vai evitar de olhar. Porque o olhar nosso é muito profundo. Fala demais. Vocês concordam? Às vezes, o olhar é como diz a frase, fala mais que 1000 palavras. E fala. E o ser humano, ele tem essa conexão com o olhar. Então, quando a criança evita, é justamente por isso. Porque o olhar tem essa força de conexão. Então, é uma das primeiras coisas. O paciente entrou novo. Ele não fala, não imita, não estabelece. Primeira coisa, estabelece contato visual com essa criança. Porque o olhar, ele tem uma potência muito grande. Tá? Então, terceira coisa, eliminar as distrações. Não sei se é o caso de algumas, se tem televisão dentro da sala, eu acho difícil, mas sei lá, né, vai que tenha. Ou qualquer outro brinquedo que a criança... Tem criança que toda sessão chega querendo o mesmo brinquedo. Eu quero esse brinquedo, eu quero o elefante, eu quero o dinossauro. E toda sessão ela quer a mesma coisa. Existem 3 níveis que as crianças alcançam, que são o nível de conforto, que elas não aprendem nada.
o nível de aprendizagem, que é o único nível em que elas aprendem, e o nível de estresse. Se essa criança ela está no nível de conforto ou no nível de estresse, esquece, não tente ensinar nada, ela não vai aprender nesse nível. O que é o nível de conforto para uma criança? É uma criança que ela está acostumada a brincar com esse castelo que joga as bolas. Aí ela chega lá na terapia e fica jogando ali. E joga a bola. E a bola desce. E ela joga de novo e a bola desce. Ela não tá aprendendo nada. Ela tá no nível de conforto. Ela já tá habituada a fazer aquilo. Ela já aprendeu e tá tudo ótimo. E você tá lá maravilhosamente achando que ela tá estimulando uma coisa. Nada. Nível de conforto não gera aprendizado. Qual é o nível de aprendizado? É um nível em que essa criança está bem emocionalmente e você sobe um nívelzinho ali. Então, você coloca uma atividade que não está na rotina dela, que ela vai precisar fazer um esforço, que é no esforço que as conexões são geradas, né? As sinapses. Então, ela não está no nível de conforto dela, mas ela está bem, ela está de bom humor, ela não está em nível de estresse, ela não desregulou. Esse é o nível de aprendizado. Se acontecer alguma coisa, por exemplo, uma palavra que você fale, preto, e o preto, a palavra preto coloca a criança em crise, e você acabou falando, por exemplo, eu tinha um paciente que a palavra não era um problema. E aí ele entrava em crise. Então, até eu perceber isso, durou umas 2 sessões. Ele falou assim: eu quero a caixinha de carrinhos. E eu falei: agora não. Gente, acabou. Acabou. Gerou um nível de estresse, assim, ele desregulou. E aí depois eu fui perceber a palavra não, não, isoladamente ele pegava o não, e aí gerava estresse. Então, o que eu passei a fazer? Quando ele falava: eu quero a caixa de carrinhos. Tá bom, mas olha esse daqui como é legal. Eu não usava o não. Eu colocava outra coisa ali pra ele. E aí ele não ouvia o não. Ele ia, distraía com outra coisa, e aí ele ficou bem. Então, aquela caixa de carrinhos, para ele, era uma distração. E aí, o que eu fiz? Eu tirei. Quando ele chegava, se eu não queria trabalhar com a caixa de carrinhos, eu tirava a caixa de carrinhos. De onde vem isso? De onde vem essa confiança profissional? De onde vem tudo isso? Vem muito da prática, sim, mas da busca de conhecimento. Então, quando você vai lá buscar o conhecimento, você vai lá na teoria, e aí você consegue unir a teoria à prática e você vê que dá match, né? Dá match, combina. Caraca, tô no caminho certo. Isso é motivador, gente. Isso é motivador pra gente, é motivador pra criança, é motivador pra família. É muito bom trabalhar motivado. Da mesma maneira como é horrível trabalhar desmotivado, sabe? Quando você levanta e fala: ai, agora eu vou pra lá, eu vou atender fulano, ciclano, beltrano, e aí, eu vou fazer o quê? Eu não sei o que eu vou fazer qualquer coisa. Eu já passei por isso e é uma coisa horrível. Então, é o conhecimento que transforma realmente, marca, é um divisor de águas ali da nossa vida profissional, tá? Descubra a zona de conforto social da criança. Vou explicar para vocês o que é isso. Essa zona de conforto social muitas crianças, elas têm elas precisam de um espaço. Então, às vezes, a gente fica muito em cima, muita brincadeira sensorial, né, só sensorial, enfim. E aí a criança não tá à vontade, sabe? A gente tem que ter esse feeling também. Por quê? Porque ela eleva o nível de estresse. E como eu falei para vocês, no nível de estresse, não tem aprendizado. Então, o que para você é legal, ou o que para outra criança que saiu é legal, para essa criança pode não ser. A maioria das crianças gosta de cosquinha? Gosta, cócegas. Mas tem criança que não gosta. E aí você fica fazendo cócegas, e a criança tá lá: não tô gostando disso. Sabe, você tá tirando ela do conforto social dela. E aí ela vai ficar até aversiva à terapia, né? Então, a criança... Tem criança, eu já tive criança, que quando você se aproxima, ela se fecha igual uma concha. E aí, quando você se afasta, ela começa a se abrir. É impressionante isso, gente, é incrível. Aí você dá um espaço e ela se abre. E ela até olha pra você. Se você se aproxima, ela faz conchinha de novo. Então, isso é algo que a gente vai ganhando com o tempo, né? Esse espaço, a gente vai diminuindo aos poucos, mas é aos poucos. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessa zona de conforto social da criança. Se você quer a atenção dela, você tem que respeitar essa zona de conforto. E a última coisa, e que para mim é uma das mais importantes aqui, é seguir a liderança da criança. Então, não é em todos os atendimentos, mas assim, em alguns atendimentos, ou você tira o atendimento todo, não sei quantos minutos vocês fazem, mas no meu caso são 45 minutos. Se você não quiser tirar o atendimento todo, mas pelo menos os últimos 15 minutos, para fazer a liderança, a escuta ativa. Ou seja, a criança está ali, ela que vai definir. Então, como eu falei para vocês anteriormente, é comum a gente querer iniciar a interação criando atividade, falando. Outra coisa, a gente nesse treinamento tá falando de crianças não verbais. Então, para de ficar falando um monte com uma criança que é não verbal. A criança não verbal, o nosso objetivo inicial é uma palavra, tá? Então, na escuta ativa, o que você vai fazer? Você não vai dirigir a brincadeira, tá? Geralmente a gente faz isso quando a criança já está mais à vontade. Então, você deixa ali alguns brinquedos à disposição para ela escolher e você vê o que ela está fazendo. Se ela tá batendo, pegou 2 brinquedinhos e tá batendo, você senta próximo, de frente, respeita o limite ali da zona de conforto dela e repete. E aí a criança, estamos falando de crianças não verbais. Eu vou falar: você tá batendo 2 palitinhos, você tá batendo... E ela vai ouvir assim, blá, 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 blá. Não. Bate. Uma palavra. Bate. E aí você faz igual. Igual. Bate. É uma palavra. Criança não verbal, você não fala igual tagarela. Porque não vai adiantar. Você tem que ter foco em uma palavra. E a liderança dela. Bateu, faz igual. Oferece ajuda. Às vezes a criança está fazendo algum movimento que ela não está conseguindo. Seja encaixar uma peça ou qualquer outra coisa.
Posso ajudar? Simples. Não é uma frase complicada. Posso ajudar? Quer ajuda? Ajuda. Você vai lá e ajuda. Mas você tá ali como um parceiro de brincadeira. Você não tá ali como um terapeuta impondo nenhuma atividade. Você tá acompanhando o que ela tá fazendo. E isso geralmente funciona muito bem. As crianças gostam disso, porque elas se sentem que elas estão ali no comando e, de fato, né, a gente deixa elas sentirem isso. Tudo bem. Então, aqui você deu esse exemplo do paciente, quando ele começa a pegar o brinquedo e começa a bater, aí você olha pra ele e bate também. Mas se for uma estereotipia, você não vai estar reforçando? Não, é diferente da estereotipia. Por exemplo, eu tenho um paciente, é o que eu falei, a gente não pode deixar a criança entrar no looping. Lembra dos 3 níveis? A gente tem os 3 níveis lá. Nível de conforto, que é geralmente quando eles estão lá no looping, fazendo uma Sim. estereotipia, por exemplo, ou fazendo uma atividade que eles já fazem de olhos fechados. Então, a gente tenta trabalhar no nível de aprendizagem aqui, sem deixar que eles cheguem no nível de estresse. Então, às vezes, quando a gente está ali manejando, a gente faz alguma coisa que eles começam a... Aí você volta um pouco, retrai um pouco, para eles não subirem no nível de estresse. Então, assim, é estereotipia? Vamos dar uma outra opção para essa criança. Aí você viu que ele tá batendo ali na estereotipia só. Tá. Se você deixar, ele vai bater a sessão toda. Dá outra coisa. Ou pega 2 opções. Qual você quer? Você quer agora o carrinho ou você quer o boneco? E aí, normalmente, quase 100% das vezes, eles pegam alguma outra coisa que você ofereceu. Se você perceber que é estereotipia, não reforça, pelo amor de Deus. Mas se você perceber que é um movimento ali que ele tá só, de repente, conhecendo... Só explorando, né, o brinquedo. Então a gente não reforça a estereotipia. Mas a gente vai se tornar um parceiro dele. Ficou claro, Natália? Conseguiu entender? Ficou Se sim, ficar, obrigada. se for estereotipia, se você perceber, aí você dá outras opções. Ou você dá outro brinquedo, ou você dá 2 opções, que ele não vai ter o que, né, pra onde correr. E aí você desvia a atenção dessa estereotipia. Tá bom. Sem ser muito invasiva. Quando a gente tem nosso objetivo muito bem estabelecido, a gente consegue fazer as negociações com as crianças desde que a gente esteja alcançando nossos objetivos. Então, assim, eu não vejo problema dele estar brincando com o brinquedo que ele gosta, desde que a gente também esteja trabalhando em cima do objetivo que foi estabelecido para a sessão. Agora, se aquela criança, ela se recusa a fazer o que eu pedi e só quer ficar com o brinquedo que ela gosta, então eu tiro. Eu tiro esse brinquedo. E aí, com os autistas, muitas vezes isso gera um estresse. Mas é isso, você tem que sustentar. Pô, ali não é um ambiente de controle deles. É um ambiente controlado pelo terapeuta, em que eles têm uma liberdade, eles têm as vontades deles atendidas também, mas a gente tem objetivos ali dentro e eles precisam entender isso. E a gente acaba também aumentando o nosso repertório de atuação também com essas coisas, porque a gente tem que criar. A gente tem que criar situações novas, a gente tem que se reinventar, remodelar, muitas vezes, e muitas mesmo. Tudo que a gente planejou para terapia não acontece, acontece de maneira diferente, mas, por exemplo, não digo sobre o objetivo, mas sobre a forma de chegar lá. Então, eu planejei usar o brinquedo tal para esse objetivo, mas na hora não foi o brinquedo tal que foi usado, mas o objetivo continua. E isso nos constrói como terapeutas, né? A gente não fica engessado, e agora? Se não der certo o que eu planejei, e agora eu não faço? Não, eu faço. E o nosso cérebro, ele é muito maravilhoso nisso, né? E aí nós vamos crescendo, a gente vai desenvolvendo, e assim funciona. E é muito maravilhoso isso, gente. Ser terapeuta é muito bom, né? Aí, eu coloquei aqui algumas técnicas para desenvolver os gestos, né? Porque a criança é não verbal, então a gente precisa que ela estabeleça a comunicação. E a comunicação, ela não é sinônimo de linguagem verbal, né? Tem muita coisa envolvida ali, que é comunicação também, que não seja falada, né? Então, por exemplo, os bebês, antes mesmo de falar, eles conseguem se comunicar de diversas formas. Tem expressão facial, contato visual, gesto, enfim. Então, ensinar comunicação para uma criança com TEA envolve muito mais do que você ensinar palavras. Quando uma criança chega, olha, não fala, tá com atraso, tá, você tá aí para ensinar palavra? Você, igual a dona da clínica que eu trabalho fala, você tá adestrando um papagaio? Você não tá adestrando um papagaio. Porque isso aí, né, qualquer pessoa vai fazer. Ó, fica aqui, isso daqui é vaca, isso aqui é cachorro. Não é isso que a gente faz, porque a comunicação, ela não se finda na fala. Então, dentro do consultório com crianças não verbais, os gestos eles vão vir antes. E, geralmente, quando você consegue desenvolver bem os gestos, a fala começa a vir. É impressionante. Não em todos, né? A gente não vai generalizar. Mas é uma chave que vira ali dentro. Por quê? A criança com TEA, ela tem dificuldade de entender a função da comunicação. Para que eu uso isso? Eu não quero usar isso. Para quê? Ela não consegue entender essa função. E aí, por isso, vem muita questão comportamental. Que aí a gente vai lá para os nossos amigos psicólogos. Muito da questão comportamental, eu diria que assim, 70% pelo menos da questão comportamental das crianças com TEA vem da dificuldade da comunicação. Imagina, você tem necessidades para serem supridas e você não sabe como fazer isso. Porque a gente consegue fazer isso através da comunicação. Então, a gente vai trabalhar os gestos. Eu coloquei alguns tópicos aí para vocês. Eu tirei isso daí daquele livro do modelo Denver, de intervenção, não sei se vocês conhecem. Eu fiz o introdutório com eles, né, do Denver.
E eu tirei isso aí desse livro. E é assim, interessantíssimo. Quando a gente coloca em prática, de fato, a gente vê resultado. Faça menos e eles farão mais. Isso combina um pouco com o que eu falei antes, né? Sobre o fato da gente querer estar oferecendo o tempo todo as coisas. E aí, mas a criança não fala. Como que eu vou saber? Tá escrito aí. Se a gente esperar um pouquinho e observar, eles usam o próprio corpinho deles para comunicar o que eles estão querendo. E aí a gente só reforça, né? Às vezes, só da gente observar a criança começou a fazer alguma coisa, a gente só reforça. Quando você dá muita demanda, você tá falando muito, você tá fazendo muito, eles não têm por que existirem naquele lugar, porque você tá brilhando a estrelinha, né? Ali. Então é isso. Então, moldar gestos sutis para gestos mais claros. O que é isso? Você começa ali com uma bolinha na mesa para ele pegar. Ou ele pega um potinho, e geralmente eles fazem isso, né? Te entregam para você abrir. Tá, e aí você abre. Não, a gente vai sempre incitando essa criança a um próximo nível. Então, ela me entregou um potinho com a cabeça baixa e eu não vou abrir. Eu fico segurando esse potinho. Até que ela vai te olhar, nem que seja muito rápido. E aí você quer ajuda? Abrir, ajuda. E aí ela vem com a mãozinha, por exemplo, aí você abre. A partir dali, você colocou lá as pecinhas. E aí ela tá esperando que você monte o quebra-cabeça. Esse tópico é aquele de você quebrar a expectativa da criança. Sabe, as crianças dentro da sala de terapia, elas já estão muito habituadas com o que esperar da gente. Porque nós acabamos sendo um pouco repetitivos e previsíveis. Então, elas acabam sabendo muito o que esperar da gente ali. Quando a gente quebra a expectativa dela, a gente obriga essa criança a dar algum sinal. A se movimentar, a fazer alguma coisa diferente. Nem que seja levantar a cabeça e olhar pra gente. Gente, isso é real, é real. Eu faço isso e acontece mesmo. Então, a criança, por exemplo, você abriu, ela tá acostumada a você pegar a peça, segurar na mão dela e colocar. Não faça. Por exemplo, musiquinha. Isso a gente faz muito, né? Não sei se vocês têm o hábito de fazer isso, mas você canta. Gente, perdi todas as músicas agora da minha cabeça, deu branco total. Mas, meu pintinho amarelinho. Aí ela tá esperando que você cante a música toda. Você para. Geralmente eles olham. Eles olham. E nesse olhar que ela te olhou, ela tá pedindo, continua. E aí sim, ela deu uma resposta, você vai e continua a música. Conseguiram entender? É um pouco mais complexo esse tópico de falar. A palavra é essa, é você quebrar a expectativa da criança. Então, peguem algo com alguma criança que vocês estão muito acostumados a fazer e quebra a expectativa delas. Não faz o que você estava habituado e espera para ver a reação dela. Ela vai se movimentar obrigatoriamente te pedindo para você fazer, ainda que não seja falando, mas ela vai se movimentar olhando, com gestos, de alguma forma. E aí, sempre que ela alcançar esse nível mais acima, você vai e puxa um pouquinho mais, quebrando a expectativa. Funciona muito. Fixação do olhar coordenada com gestos. Isso daqui a gente faz muito, por exemplo, quando eu quero que a criança olhe para mim, né? Então, eu antes de colocar uma peça, eu pego a peça, passo no olhar dela, levanto a peça no meu olhar para ela vir acompanhando e coloco no lugar. Então, para ela trabalhar isso, de vir acompanhar e colocar no lugar. Vou assoprar a bolinha de sabão. Pego o negócio de assoprar, ela tá olhando para minha boca. Levanto um pouquinho para ela subir pro meu olho, desço e assopro. Entendeu? Então, é sempre coordenar o olhar com gestos. Mesmo que seja alguma coisa que não precise vir no seu rosto, você traz. Eu fiz uma brincadeira esses dias com um paciente que é 1, 2, 3, nanana. Aí, na hora do 10, eu quebrava a expectativa dele, que é esse daqui que eu acabei de falar pra vocês. Não falava o 10 imediatamente, trazia as minhas mãos pro rosto, aí ele vinha, e aí eu soltava 10! Assim, e aí ele coordenava o olhar com esse meu gesto, e eu quebrava a expectativa dele também. É muito legal colocar isso em prática, funciona direitinho, tá? Usar rotinas sensórias sociais também são legais, funcionam muito. Essas rotinas sensórias sociais, se vocês não têm puff, é bom ter. É legal ter um puff, uma bola de pilates. Porque aí você coloca a criança ali. Tem criança com TEA que gosta muito dessa coisa, assim, né, sensorial, de você apertar ou empurrar um pouco ela contra a bola, segurando por aqui. Rotinas sensórias sociais também são aquelas do tipo, cadê o fulano? Achou? Cadê? Achou? Cócegas, são rotinas sensórias sociais. Então, é legal esse tipo de trabalho, às vezes, para despertar. Tem criança que é hiporreativa, então ela sempre ali fica muito, muito quietinha, muito na dela, ou chega muito cedo, não acordou, ainda não despertou. Essas rotinas sensórias sociais ajudam muito a criança a despertar para você ir para a atividade que você quer. Tá? Então, o pessoal faz aí 30 minutos de atendimento. De repente, fica ali uns 5 minutos nessas rotinas sensórias sociais. Se estiver dando certo, vocês podem até ficar 10 minutos na rotina sensória social, porque você está criando ali interação também, ela está te olhando, está criando interação, e aí você vai para outra atividade que você fez. E, gente, uma coisa importante que eu vejo muitos colegas acabam não fazendo pela correria. São 30 minutos de atendimento, ok, mas tira ali 5 minutos para você anotar. Anota coisas importantes que aconteceram. Isso vai te dar um direcionamento para o próximo atendimento. E também vai te ajudar a montar aquele relatório que eu falei que a gente monta frequentemente para a gente mensurar o desenvolvimento das crianças. Muitas vezes elas fazem alguma coisa legal e na hora a gente gosta muito. Nossa, que legal! Por exemplo, eu tive um paciente hoje que ele não fala. Aí ele foi para a janela e falou janela. Falei, nossa, que maravilha, ele falou janela. Anotei. Porque a gente acaba esquecendo. São muitas crianças, são muitas coisas para resolver.
quem é dono de clínica ou trabalhando administrativo, além do atendimento, tem a parte administrativa para resolver, então a gente acaba deixando passar, esquecer. Então não é problema, vocês não estão. Como é que a colega falou? Eu esqueci agora a palavra. Não é sabotador, não. Mas vocês não estão sendo desleais ou desonestos em fazerem isso. Faz parte da terapia, anota, tirem tempo para fazer a anotação do que aconteceu de importante, como a criança reagiu a determinada atividade. E enquanto você está fazendo, deixa ela com alguma coisa ali e você anota e vai prestando atenção em como ela está interagindo sozinha, sem você estar ali em cima dela. Tá? E por último, escolher os gestos-alvo. O que acontece? Como eu peguei isso aqui, né, do livro do Denver, como o Denver preconiza mais ou menos? O Denver, ele faz sempre uma comparação entre a criança e os pares dessa criança. Então, entre a criança de 3 anos e uma outra criança de 3 anos, e entre a criança e ela mesma. Então, dentro da escolha dos gestos-alvo, a gente vai seguir essa ordem, que é essa daqui. Por exemplo, tem todos esses gestos ali, e ali tem as funções da comunicação, as principais, né? Regulação do comportamento, interação social e início da atenção conjunta. Então, tem essa ordem aí e um tempo mais ou menos em que essas coisas acontecem em um desenvolvimento típico. Então, a gente usa isso como modelo. E isso aqui já é legal, que já dá um monte de terapia pra gente fazer. Só com esse quadrinho aí já dá um monte de terapia pra gente fazer. Por exemplo, eu quero trabalhar gesto, quero trabalhar comunicação gestual com o meu paciente. Vamos olhar. Ele olha e vocaliza? Vocalizar não é falar. Vocalizar é emitir sons. Então, qualquer som. Tem criança que é totalmente calada, nem emite sons. Então, então ele olha, ele não olha e não vocaliza, ou ele olha e ainda não vocaliza. Vamos trabalhar isso. Porque não dá pra gente trabalhar, por exemplo, segurar a mão do adulto se ele ainda não olha e não vocaliza. Então, a gente vai pegando isso aí como objetivos. Consegue entender? Ele já olha e tal, ele já empurra com as 2 mãos, mas ele ainda não alcança com a mão fechada e a mão aberta, alcançar as coisas. Então, vamos trabalhar isso. Esse vai ser meu objetivo terapêutico. Acenar. A gente também ensina aqui para as crianças. Ou na outra coluna. Eu vou ensinar isso. Enfim, mandar beijos. Tudo isso são formas de comunicação gestuais que a gente pode trabalhar como objetivo terapêutico dentro da terapia. E tem que seguir essa hierarquia, tá? Então, sempre de cima para baixo, alcançou 1, não importa a idade. Aqui tá assim, de 5 a 6 meses. É o esperado no desenvolvimento típico. Mas a criança tem 2 anos e não faz isso? Vamos trabalhar isso. Alcançou? Vamos para o seguinte. Empurrar e alcançar para agarrar. Alcançou? Vamos para o seguinte. E assim vai indo. E a gente vai estabelecendo objetivos terapêuticos para a comunicação gestual. Tá bom? O que acontece, meninas? Quando a gente trabalha essa comunicação gestual dentro da terapia, a gente está trabalhando também essa criança a entender a função da comunicação. Ela começa a entender que é legal ela fazer tal coisa porque ela tem tal resposta, porque ela tem tal necessidade atendida, porque ela tem tal interação. E quando ela começa a entender a função da comunicação, a fala começa a surgir. Entendeu? É um processo em cadeia, é muito legal. Bom, e para você que chegou até o final dessa aula, a gente quer te parabenizar. Certamente a maioria não chegou nem na metade, mas você veio até aqui porque você está comprometido, comprometida a se tornar a fono referência na sua cidade. E nós estamos aqui para te ajudar. Por esse motivo, nós vamos te dar a oportunidade de avançar com a gente para um treinamento mais assertivo nesse assunto. Um treinamento que se chama Aulão de Autistas Não Verbais. Nesse treinamento, você vai ter um checklist com 5 estratégias e 10 atividades para usar com os autistas não verbais. Então, nesse aulão, a gente já entrega pronto para você. Você recebe o material em PDF, tudo esquematizado para você já colocar em ação dentro da sua sala de atendimento. Então, o que você recebe com esse aulão? 5 estratégias, 10 atividades para você trabalhar com os autistas não verbais e desenvolver dentro da sua terapia. Se você acha que a sua terapia está um pouco estagnada com esses pacientes, então esse aulão é para você. É para você que não sabe como montar planejamento para esses pacientes, você já não está tendo evolução com eles. Esse aulão, esse treinamento vai te dar esse direcionamento com as estratégias e as atividades já prontas para você implementar, tá bom? Então, você vai receber a apostila com todo o conteúdo teórico, o passo a passo esquematizado de todas as atividades e o certificado de 2 horas. Dentro desse aulão também, a gente vai ter ali, vou fechar aqui para mostrar para vocês. Então, dentro do aulão, nós temos ali essa apostila que a gente vai liberar para vocês, que são 5 estratégias e 10 atividades. E ali a gente tem o índice, então, a gente tem ali, 10 estratégias. Comunicação, primeiro a gente fala sobre comunicação não verbal, funções da comunicação, escolha dos gestos-alvos, e aí a gente entra nas estratégias, que são encontre o sorriso, brincadeira simbólica, faça menos e eles farão mais. Torne-se o centro das atenções e foque em uma palavra. São 5 estratégias, e dentro dessas 5 estratégias, nós temos 10 atividades no total para você implementar já na sua sala de atendimento. Dentro dessas 10, a gente explica no treinamento como que você faz também para você, a partir delas, gerar outros e outros e outros, tá? Então, a gente tem uma apostila toda completa ali, nominal para você, tá? Com todas as estratégias e todas as atividades enumeradas, explicadas direitinho, para você ter acesso aí e ter uma terapia muito mais eficaz com esses pacientes. Para você participar desse aulão e ter acesso agora, imediato, é só você clicar no link que está aqui na descrição
dessa aula, que você já vai direto para a plataforma da Hotmart e assim que você efetuar a sua inscrição, você já tem acesso a esse aulão, tá bom? Quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final. A gente espera de coração que essa aula gratuita tenha agregado, trazido conhecimento que de fato gere transformação no atendimento de vocês e aguardamos vocês lá no aulão de autistas não verbais. Um abraço, gente. Beijo em todo mundo. Obrigada pela participação.